Iremos agora resolver algumas questões que envolvem equações paramétricas. A questão pede o seguinte: dadas as equações paramétricas x igual a 1 menos t quadrado e y igual a t menos 2, onde o nosso t, nosso parâmetro, vai variar no intervalo de menos 2 a 2. A questão letra A pede o seguinte: esboce a curva usando as equações paramétricas para marcar os pontos. Em seguida, indique com a seta a direção na qual a curva é traçada quando t aumenta. A letra B já pede o seguinte: elimine o parâmetro para encontrar uma equação cartesiana da curva. Então, bora resolver essa questão aí. Inicialmente, a gente temos aqui a equação paramétrica, certo? E o t vai variar entre esses dois valores, ou seja, para que a gente encontre alguns pontos dessa curva paramétrica, eu vou supor alguns valores para t entre esse intervalo e depois irei marcar no plano esses pontos, tudo bem? A partir disso, quando eu encontrar alguns pontos, é claro que o meu t aqui vai variar, eu vou traçar o esboço da minha curva, tudo bem? Então, bora supor alguns valores para t. Eu optei por utilizar esses 5 valores para t. Então, quando t for menos 2, o meu x, nesse caso, basta substituir o meu menos 2 aqui, nessa expressão, e eu vou ter que meu x é igual aqui, menos 2 ao quadrado vai ser 4, então 1 menos 4 vai ser menos 3. Então, para esse primeiro valor de x, eu tenho menos 3, tá? O meu y, quando esse t for menos 2 também, eu vou ter, basta substituir aqui, menos 2 e menos 2, que vai dar menos 4. Então, ao eu começar a construir meu gráfico, eu já encontrei o meu primeiro ponto que faz parte dessa equação paramétrica. Em seguida, eu vou achar os demais, Quando t é igual a menos 1, eu vou ter um novo ponto, Ou seja, quando t for menos 1, basta substituir aqui, vai dar menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, então 1 menos 1, 0. Substituindo aqui, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. E aqui, batei o a 0, eu tenho que 1 mais 0 ao quadrado, que é 0, vai dar 1. E aqui, o y meu vai ser igual a 0 menos 2, que é igual a menos 2. Quando t for 1, substituindo aqui, eu tenho 1 menos 1, que é 0. E aqui vai dar 1 menos 2, menos 1. E o outro, quando t for 2, eu tenho menos 2, eu tenho 2 ao quadrado, que é 4. Então, 1 menos 4, menos 3. E meu y vai ser 2 menos 2, 0. Tá? Então, eu tenho esses 5 pontos que faz parte dessa equação paramétrica, onde o meu t está variando entre menos 2 até 2. Tá? Então, bora transportar esses pontos aí para o meu plano. Tá? Para o meu primeiro ponto, observando aqui, eu tenho, quando t é menos 2, eu tenho menos 3 para x e menos 4 para y. Então, bora localizar esse ponto no plano. Ou seja, então eu tenho menos 3 para x e menos 4 para y. Então, menos 3 para x e menos 4 para y. Então, seria mais ou menos localizado aqui. Então, aqui é quando meu t é igual a menos 2, tá? Agora, o outro ponto que eu encontrei lá, quando t é igual a 1, eu tenho 0 para x e menos 3 para y. Então,
colocando lá no meu plano cartesiano, né? 0 para x e menos 3 para y. Então, seria esse ponto aqui, onde t é igual a menos 1, tá? Então, o t vai variar de menos 2 a 2, né? Então, seria mais ou menos essa curva aqui. Então, dada a equação paramétrica, se eu começar a colocar cada vez mais pontos aqui, eu vou ter essa curva C aí, tá? Agora, para que sentido essa curva vai estar, né? Se eu aumentar o meu t, ó, cada vez mais, aqui era t igual a menos 2, certo? Quando eu aumentei o t, foi para menos 1. Então, considerando esse ponto a partícula, então ela deslocou nesse sentido aqui. Quanto mais eu aumente o meu t, ela vai se mover para essa direção. Então, eu posso indicar essa curva paramétrica nesse sentido aqui, tá? Então, a letra A é basicamente isso aí que a gente teria que fazer, tudo bem? Então, bora para a questão letra B. Então, temos aqui as equações paramétricas, né? Como é que eu vou fazer para eliminar o meu parâmetro, ou seja, o meu t aqui, e encontrar uma equação cartesiana da curva? Se a gente perceber aqui, ó, o y está em função desse t aqui, né? Ou seja, o que a gente vai fazer aqui basicamente é isolar esse t, tá? Então, isolando esse t aqui, eu chego na seguinte situação, onde o y mais 2, tá? Então, nosso t pode ser escrito como sendo o y mais 2. A partir disso, basta eu pegar a expressão, né? O valor t, que é esse aqui, e substituir nessa expressão aqui, tá? Então, a partir disso, eu tenho o seguinte. No lugar do t, eu vou colocar essa expressão. E agora é só desenvolver, tá? Que aqui a gente vai chegar aqui 1 menos o resultado que está aqui dentro. Então, aqui vai ser y ao quadrado mais 4y mais 4. Reescrevendo, eu tenho que o quê? X é igual a menos y ao quadrado menos 4y menos 3. Então, a partir de então, consegui eliminar o meu parâmetro t, e a equação cartesiana é dada por essa expressão aqui, onde x é igual a menos y ao quadrado menos 4y menos 3.